Salmo 23. O Senhor te tira do vale, restaura tua alma e libera provisão abundante sobre a tua vida. Há momentos em que a alma parece caminhar sozinha, como se tudo ao redor ficasse silencioso demais, pesado demais, confuso demais. Talvez você esteja vivendo justamente isso, um vale profundo, onde as respostas não chegam, a força parece pouca e o amanhã parece distante. Mas hoje, exatamente hoje, o Espírito de Deus te conduz até aqui para lembrar algo que você não pode esquecer. O Senhor é o teu pastor, e quando Ele é o teu pastor, nenhuma ausência, nenhuma perda e nenhuma porta fechada tem a última palavra sobre a tua vida. Porque antes mesmo que você perceba, Ele já está te tirando do vale, restaurando a tua alma e liberando provisão abundante sobre caminhos que você ainda nem consegue enxergar. Talvez você acordou cansado, com aquela sensação de estar lutando sozinho. Talvez você se pegou pensando, até quando? Mas o Salmo 23 chega como um sopro de vida, como uma mão firme que te levanta e diz: filho, filha, eu estou aqui. E não apenas aqui. Eu caminho com você, eu sustento você, eu guio você, eu defendo você. Porque o Salmo 23 não é apenas uma poesia antiga, é uma declaração eterna de cuidado, direção e vitória. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Nem paz, nem força, nem propósito, nem provisão. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava em um palácio confortável. Ele estava cercado por desertos, perseguições e perigos reais. Mas no meio de tudo isso, ele descobriu um segredo espiritual que poucos percebem. Não é a ausência de problemas que define a vitória. É a presença de Deus guiando cada passo. É por isso que Davi diz que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Porque a confiança dele não estava nas circunstâncias, mas no pastor que atravessava o vale junto com ele. E aqui está a verdade profética para você. O mesmo Deus que guiou Davi está guiando você agora. Ele te vê, ele toca a tua alma naquele ponto onde ninguém enxerga. Ele restaura o que você pensou que estava destruído. Ele renova aquilo que o desgaste da vida levou. E ele libera provisão exatamente onde você sente falta. Provisão de paz, provisão emocional, provisão financeira, provisão espiritual. Porque quando o Senhor é o teu pastor, a provisão não anda atrás das circunstâncias. Ela corre atrás de você. Respire fundo e perceba. Existe uma restauração acontecendo dentro de você enquanto essa palavra entra no teu espírito. Deus está removendo o peso do medo, desfazendo a opressão da dúvida, desfazendo mentiras que você acreditou por estar cansado. Ele está te lembrando. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você não está abandonado. Ele te conduz por verdes pastos, que hoje se traduzem em descanso emocional. Ele te leva a águas de descanso, que hoje se tornam consolo para essa ansiedade que te cercou. Ele refrigera a tua alma, trazendo de volta aquilo que você pensou que não teria mais, esperança. E se essa palavra está falando com você agora, escreva em fé nos comentários: eu confio no meu pastor. Essa não é apenas uma frase. É um ato espiritual, uma semente de fé, um alinhamento com aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Perceba como tudo se encaixa. Provérbios 3 nos lembra que quem confia no Senhor de todo o coração nunca é envergonhado. E o Salmo 34 diz que nada falta aos que temem o Senhor. Deus está unindo essas verdades para te mostrar que a provisão não depende do cenário, depende da presença. E essa presença está aqui, tocando, levantando, restaurando. Hoje Deus te tira do vale. Hoje Ele restaura a tua alma. Hoje Ele libera provisão abundante sobre tua vida. E este é apenas o começo. Quando Deus te conduz pelo Salmo 23, Ele não apenas te tira do vale, Ele te faz enxergar o porquê da travessia.
Nada em Deus é desperdiçado, nada é por acaso. Até mesmo o caminho estreito, aquele que você nunca teria escolhido, se transforma em cenário de revelação quando o Senhor é o teu pastor. E talvez você ainda esteja tentando entender o motivo de tantas lutas seguidas, de portas que se fecharam sem explicação, de planos que pareciam tão certos, mas que de repente não aconteceram. Mas hoje, enquanto essa palavra entra na tua alma, o Espírito Santo te diz: eu estava te protegendo, te preparando e te conduzindo para algo maior. É por isso que Davi, com a vida marcada por perigos, traições e esperas dolorosas, consegue afirmar com tanta certeza: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele compreendeu que Deus não o guia por acasos, mas por propósito. Não por improviso, mas por caminhos retos, mesmo que pareçam tortos aos nossos olhos humanos. Deus te conduz por veredas da justiça quando te afasta de pessoas que te feririam, quando encerra ciclos que você insistia em manter, quando não permite que aquilo que parece bom roube o lugar daquilo que é perfeito. Pense em quantas situações você não entendeu na hora, mas hoje percebe que foram livramentos. Quantas lágrimas que você derramou por perda, e agora entende que eram só empurrões para te tirar de lugares onde o teu espírito não sobreviveria. Quantas portas que, se tivessem aberto, teriam te afastado de Deus. O pastor não te guia para onde o ego quer, ele te guia para onde a tua alma precisa. E é nesse ponto que a restauração acontece. Porque restauração não é apenas devolver o que foi perdido. Restauração é Deus reorganizar a rota, curar as feridas, ajustar o que você não percebeu e colocar você em um caminho mais seguro e mais frutífero. É por isso que o Salmo 23 usa a expressão refrigera a minha alma. Em hebraico, essa ideia se aproxima de fazer voltar ao original, repor o que foi desgastado. Deus está te levando de volta ao lugar onde tua fé era pura, onde tua esperança era forte, onde tua confiança não vacilava. Existe um movimento espiritual acontecendo agora dentro de você. Aos poucos, o medo perde força. As dúvidas começam a se dissolver. O cansaço espiritual começa a recuar, porque quando Deus guia, Ele também fortalece. Ele não apenas te mostra o caminho, Ele te dá condições de caminhar. Ele não apenas fala, Ele põe vida na palavra. Ele não apenas promete, Ele cumpre no tempo perfeito. E talvez você esteja dizendo por dentro: mas eu não tenho forças. É exatamente aí que entra a provisão divina. Provisão não é só dinheiro. Provisão é força quando a alma está fraca. É paz quando o coração está inquieto. É clareza quando a mente está confusa. É coragem quando tudo parece desabar. A provisão de Deus começa por dentro. Ele supre a alma antes de suprir a circunstância. Ele cura dentro para depois te mover fora. Ele planta esperança no invisível para depois manifestar vitória no visível. Perceba como Provérbios confirma isso com tanta sabedoria. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Não se apoie nas tuas conclusões. Não se apoie na tua visão limitada. Você está olhando o vale, mas Deus já está vendo a saída. Você está vendo o presente, mas Deus já está preparando o futuro. Você está segurando uma dor, mas Deus está escrevendo um testemunho. E o que Ele promete, Ele cumpre. Se essa palavra toca teu espírito, declare com fé nos comentários: o Senhor guia a minha vida. Esta frase é profética. Ela abre espaço para Deus alinhar o teu caminho, trazer ordem ao caos interno, restaurar aquilo que tentou desabar dentro de você. Hoje, Deus está consolidando algo novo na tua trajetória. Ele te tirou do vale. Ele está restaurando tua alma. E agora, Ele começa a liberar provisão abundante. O melhor ainda não foi liberado, mas está muito perto.
Há instantes da vida em que tudo parece desacelerar, como se o tempo parasse justo no ponto da dor. É aquele momento em que você olha para o alto e pergunta: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E o silêncio que volta parece pesado, quase insuportável. Mas existe algo que você precisa entender. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E o Salmo 23 revela isso de forma tão poderosa que muitos passam despercebidos. Quando Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está dizendo que Deus não abandona você no vale. Ele se torna ainda mais presente. Talvez você esteja justamente nesse ponto onde tudo parece escuro. Você não vê saída, não vê mudança, não vê resposta. Mas é exatamente nesse cenário que Deus trabalha nas raízes da tua alma. Porque antes de mudar o que está do lado de fora, Ele transforma o que está dentro. Ele te guia passo a passo, mesmo quando você sente que está parado. Ele te protege de perigos que você nunca verá. Ele te mantém de pé quando tudo em volta tenta te derrubar. O vale não é o fim, é o corredor para a promessa. E quando a alma está fragilizada, Deus faz aquilo que nenhum ser humano consegue fazer. Ele te sustenta naquilo que ninguém enxerga. Ele fortalece partes do teu espírito que estavam rachadas pelo cansaço. Ele derrama paz nos cantos mais ocultos da tua mente. Ele traz esperança para lugares internos que você já tinha desistido de restaurar. É por isso que Davi usa a expressão vara e cajado. A vara representa proteção, o cajado representa direção. Deus está te defendendo de ataques que você nem sabe que existiram. E ao mesmo tempo Ele está guiando cada passo, mesmo quando você não percebe movimento. Quantas vezes você achou que estava sozinho, mas foi Deus quem te carregou? Quantas vezes uma porta fechou e você sofreu, mas hoje percebe que aquilo te livrou de algo muito pior? Quantas vezes o caminho estreitou e você pensou que era derrota, mas hoje enxerga que era Deus te redirecionando? O pastor não trabalha na superfície, ele trabalha na essência. Ele não te guia por atalhos fáceis, ele te conduz por caminhos seguros. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga o que você não percebe. Ele sabe onde está a provisão que você ainda não alcançou. E talvez você diga: mas eu sinto medo. Todos nós sentimos. A diferença é que quando você lembra quem está ao seu lado, o medo perde a voz. O vale produz medo, mas a presença produz coragem. Não uma coragem humana, mas uma coragem espiritual. Aquela força que nasce no fundo da alma quando Deus sussurra: eu estou com você. Essa frase é suficiente para transformar qualquer cenário. Porque quando Deus está, nada permanece como estava. Nem o caos interno, nem a ansiedade, nem a falta, nem a dor. É interessante perceber como a sabedoria de Provérbios se conecta com esse ponto. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Você planejou várias coisas. Algumas deram certo, outras desmoronaram sem aviso, e algumas sequer começaram. Mas o Salmo 23 te lembra que quem realmente dirige os passos não é o medo, não são as circunstâncias, não é o vale, é Deus. Ele te guia para um lugar onde a tua alma será renovada e onde a tua provisão será manifesta no tempo perfeito. Provisão não está atrasada, provisão está a caminho. E mais do que isso, provisão está sendo liberada enquanto Deus fortalece a tua alma no vale. Deus não desperdiça dor. Ele transforma, Ele usa, Ele molda, Ele te faz crescer, Ele te faz amadurecer, Ele te leva a um nível onde aquilo que antes te derrubava já não tem força. A sombra do vale não traz mais medo quando você entende que a luz do pastor está ao seu lado. Se essa palavra está falando com você, declare em fé nos comentários: eu sei que Deus está comigo.
Essa declaração abre espaço para o Espírito Santo agir profundamente no teu interior e alinhar o teu coração com a verdade. Você não está caminhando sozinho. Deus está te guiando. Deus está te guardando. Deus está te restaurando. E daqui a pouco, muito mais rápido do que imagina, você verá que esse vale foi apenas a ponte para a maior provisão da tua vida. Nada está perdido. Tudo está sendo preparado. Quando o Salmo 23 segue avançando, algo extraordinário acontece. O foco deixa de estar no vale e começa a se mover para a mesa. É como se Deus dissesse: você não vai apenas atravessar a dor, você vai crescer nela. Você não vai apenas sobreviver à batalha, você vai se assentar em vitória. Porque logo após falar sobre o vale, Davi declara: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aqui existe um dos maiores segredos espirituais. Quando Deus decide te honrar, ninguém consegue impedir. Talvez você tenha sido injustiçado. Talvez pessoas tenham falado coisas que te feriram, te diminuíram, te fizeram duvidar do teu próprio valor. Talvez portas se fecharam por decisões que você não merecia. Talvez situações que você nunca teria escolhido acabaram te machucando profundamente. Mas enquanto o mundo te empurra para baixo, Deus te puxa para cima. Enquanto alguns tentaram apagar tua luz, Deus estava preparando óleo novo para derramar sobre a tua cabeça. Assim como fez com Davi, Ele faz contigo. Ele transforma cada lágrima em ingrediente para a tua próxima estação de vitória. Essa mesa preparada não é apenas um símbolo de provisão. Ela é um símbolo de reivindicação divina. Deus está dizendo: eu vi o que você passou. Eu vi como você se manteve firme, mesmo cansado. Eu vi como você não revidou, mesmo tendo motivos. Eu vi como você continuou acreditando, mesmo quando ninguém entendeu. E por isso, eu mesmo preparo a tua mesa. Não é qualquer mesa, não é mesa construída por mérito humano, é mesa construída pelo próprio Deus. E quando Deus prepara algo, Ele prepara com abundância. É por isso que logo em seguida Davi declara: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse óleo representa cura, renovo, capacitação, autoridade espiritual. Deus está derramando óleo sobre feridas antigas que você nunca soube como tratar. Ele está curando lembranças que ainda doíam. Ele está fechando portas do passado que você ainda tentava entender. E Ele faz tudo isso enquanto te prepara para um novo nível. Um nível onde você não caminha mais como sobrevivente, mas como alguém que carrega propósito, autoridade e identidade. Muitas pessoas olham para você e acham que conhecem tua história, mas só Deus conhece aquilo que você enfrentou em silêncio. Só Ele sabe das guerras que travou por dentro. Só Ele viu as noites em que você segurou o coração para não desmoronar. E é por isso que Ele mesmo escolhe preparar tua mesa, porque a tua honra não virá de pessoas, virá do céu. E quando Deus decide honrar alguém, Ele não pede permissão a ninguém. E o inimigo? Ele vê, mas não toca. Ele observa, mas não alcança. Porque a mesa é preparada na presença dos inimigos, justamente para mostrar que nenhuma arma formada contra você prevalece quando Deus está no controle. O que tentaram usar para te derrubar, Deus usa para te levantar. O que tentaram usar para te envergonhar, Deus usa para te honrar. O que tentaram usar para te calar, Deus usa para te fortalecer. O vale te ensinou confiança, mas a mesa te revelará propósito. E talvez você diga: mas eu ainda não vejo essa mesa. Não precisa ver, precisa confiar. Porque a mesa é preparada primeiro no invisível, primeiro na espiritualidade, primeiro no coração, primeiro no propósito. Só depois ela se manifesta no natural. Provisão é assim, começa dentro e floresce fora.
Deus primeiro cura teu espírito, depois abre caminhos. Primeiro fortalece tua identidade, depois libera oportunidades. Primeiro restaura tua alma, depois coloca abundância nas tuas mãos. Provérbios confirma isso com maestria. A bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta dores. A provisão que está vindo sobre tua vida não terá peso, não terá culpa, não terá medo. Ela será paz, ela será resposta, ela será testemunho, ela será confirmação de que Deus viu teu processo e decidiu te honrar publicamente. E se essa verdade toca o teu coração agora, declare em fé nos comentários: Deus está preparando minha mesa. Essa frase é espiritual. Ela alinha o teu coração à promessa que está em movimento, mesmo que os teus olhos ainda não percebam. Continue caminhando. Continue confiando. Deus está te tirando do vale, está restaurando tua alma. E agora está preparando a mesa que vai marcar o início da tua nova estação. Você não perde quando confia. Você amadurece. E depois, você colhe. Existe um momento na jornada espiritual em que tudo começa a fazer sentido, não porque as circunstâncias mudam imediatamente, mas porque algo dentro de você finalmente desperta. É quando você percebe que Deus nunca te pediu para entender o caminho, apenas para confiar no pastor. E quando essa confiança nasce, até mesmo o vale se transforma em sala de aula, e a mesa se transforma em anúncio de que novas portas já estão sendo liberadas no mundo espiritual. O Salmo 23 agora avança para uma das declarações mais fortes e mais consoladoras da Bíblia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa não é apenas uma frase bonita, é um decreto espiritual. É uma promessa inquebrável. É a confirmação de que você não está caminhando sozinho, não importa quão difícil seja a estação. Existe algo seguindo você, algo te acompanhando, algo que não solta a tua mão mesmo quando você pensa que não merece. Bondade, misericórdia, presença, cuidado. Muitas pessoas acreditam que precisam correr atrás de bênçãos, mas o Salmo 23 ensina exatamente o contrário. Quando o Senhor é o teu pastor, é a provisão que corre atrás de você, é a graça que te encontra, é o favor que te localiza. Você não vive à base de esforço humano, vive à base de presença divina. E presença gera provisão, presença gera renovo, presença gera vitória. O céu te acompanha antes mesmo de você dar o próximo passo. Talvez você ainda esteja tentando reconstruir algo dentro de si. Talvez existam partes da tua história que você preferia jamais ter vivido. Talvez haja perdas que ainda doem, feridas que ainda ardem, decepções que ainda ecoam. Mas aqui está a verdade que Deus está trazendo para dentro do teu espírito agora. O que te segue não é o passado, é a bondade. O que te alcança não é a culpa, é a misericórdia. O que te espera não é a queda, é a restauração. Deus não te define pelas tuas falhas, Ele te acompanha com o seu amor. A palavra seguir, no texto original, tem o sentido de perseguir intensamente, como um caçador que não desiste, como alguém que não perde o rastro. É isso que a bondade de Deus faz com você. Ela não apenas te observa, ela te persegue. Ela te alcança nos momentos em que você pensou em desistir. Ela te encontra quando você se escondeu porque achou que não era digno. Ela te abraça quando tudo dentro de você parecia estar quebrado demais. A bondade de Deus não desiste de você. E essa bondade não atua sozinha. A misericórdia a acompanha. Misericórdia é o que te levanta quando você cai. Misericórdia é o que te restaura quando você se sente insuficiente. Misericórdia é o que te cobre quando a vergonha tenta falar mais alto. Misericórdia é o que faz Deus olhar para você e dizer: eu ainda tenho planos para a tua vida.
nada anula a misericórdia. Nenhum erro, nenhuma decepção, nenhuma queda. Onde a culpa grita, a misericórdia sussurra: eu cuido de você. E perceba como isso se conecta com a sabedoria de Provérbios. O justo cai 7 vezes e torna a levantar-se. A bondade te impulsiona, a misericórdia te restaura, e juntas elas te mantêm de pé. É por isso que a provisão de Deus não é temporária, ela é contínua. Ela não depende do humor das circunstâncias, ela depende da fidelidade dele, e ele não muda. Talvez você ainda não veja a provisão se manifestar do lado de fora, mas ela já começou dentro de você. A restauração começou, a força voltou, a esperança reacendeu, o discernimento foi ativado. Deus está te preparando internamente para carregar aquilo que Ele está prestes a liberar externamente, porque não adianta receber bênção sem maturidade. Deus te ama demais para te dar algo que você ainda não conseguiria sustentar. E se essa verdade está tocando teu espírito, declare nos comentários com fé: a bondade de Deus me segue. Essa frase é uma chave espiritual. Ela alinha teu coração com o que o céu está movimentando ao teu redor. Ela rompe com a narrativa do medo e te coloca na rota da confiança. A bondade está te seguindo. A misericórdia está te guardando. A provisão está se aproximando. Deus está guiando cada passo. E nada, absolutamente nada, poderá impedir aquilo que Ele já decidiu fazer na tua vida. Você não está à deriva. Você está sendo conduzido. Quando chegamos ao final do Salmo 23, não encontramos apenas uma conclusão. Encontramos um destino, uma promessa, um lugar de descanso, uma certeza que atravessa qualquer tempestade: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa frase carrega um peso espiritual tão grande que quando você entende o que ela significa, algo dentro de você se estabiliza. A ansiedade perde força, o medo perde voz, a dúvida perde território. Porque onde Deus habita, a alma encontra paz. E onde a alma encontra paz, nenhuma escuridão consegue permanecer. Muitas pessoas acham que habitar na casa do Senhor é apenas sobre estar num templo físico. Mas aqui, no hebraico original, essa expressão significa algo ainda mais profundo: viver na presença, morar sob a proteção, permanecer no cuidado, descansar no propósito. Não é um lugar geográfico, é um lugar espiritual, é um refúgio interno, é o estado de alguém que sabe que não está sozinho, não importa o que aconteça do lado de fora. E é aqui que Deus começa a te mostrar que toda essa jornada, o vale, a mesa, o óleo, o cálice, a bondade, a misericórdia, tem um propósito final: levar você a viver em uma conexão contínua com Ele. Porque a presença de Deus não é um evento, é um lar. É onde tua alma volta a respirar, onde teu coração volta a bater com esperança, onde tua mente encontra clareza, onde teus ombros finalmente descansam depois de anos carregando pesos que só Deus sabia que estavam aí. Talvez você tenha passado tanto tempo lutando que esqueceu como é descansar. Talvez tenha vivido tanto tempo na defensiva que se acostumou a esperar o pior. Talvez tenha enfrentado tantas perdas que se tornou emocionalmente desconfiado, sempre com medo da próxima queda. Mas quando Deus declara que você habitará na casa dele, Ele está dizendo: eu estou mudando tua estação. Estou levando você de sobrevivência para permanência, de fuga para descanso, de medo para pertencimento. Esse pertencimento cura. Ele sara rejeições antigas. Ele restaura partes do teu coração que pareciam irrecuperáveis. Ele te tira do ciclo de dor repetida. Ele coloca você num lugar espiritual onde as tempestades podem rugir do lado de fora, mas dentro há paz, há silêncio, há descanso, há segurança. Porque quando Deus é o teu lar, nada que vem contra você encontra espaço para te derrubar. E aqui está um segredo espiritual profundo.
Habitar na presença de Deus não é apenas estar com Ele, é permitir que Ele esteja com você em tudo, nos pensamentos, nas decisões, nos relacionamentos, nos medos, nos planos, nas dúvidas, nos sonhos. É levar Deus para dentro dos espaços onde antes você se escondia. É deixar Ele iluminar aquilo que você preferia ignorar. É entregar a Ele o controle de áreas que você sempre tentou resolver sozinho. A presença cura aflições internas que nenhum remédio toca. Ela organiza sentimentos que estavam caóticos. Ela alinha a alma que estava descompassada. Ela fortalece o espírito que estava desgastado. Provisão não é só material. A maior provisão é a presença. Porque quem tem a presença tem direção, tem renovo, tem força, tem esperança, tem uma mesa preparada no deserto, tem paz mesmo no vale, tem proteção mesmo na batalha. A presença é o maior milagre. Provérbios confirma isso quando diz: o nome do Senhor é torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Você pode correr para muitas coisas, para pessoas, para distrações, para planos improvisados, mas nada traz segurança real como a presença de Deus. E quando você decide habitar, permanecer, esse lugar se torna teu endereço espiritual. É onde tua alma mora. É onde a provisão te encontra. É onde a restauração floresce. Talvez você ache que não é digno de estar tão perto de Deus. Talvez sinta que falhou demais, caiu demais, errou demais. Mas a misericórdia que te segue todos os dias também te habilita a permanecer. Deus não escolheu você porque você é perfeito. Ele escolheu porque te ama. E esse amor constrói um lar dentro de você. Um lar onde Ele habita, onde você descansa, onde a tua história muda. Se isso toca teu coração agora, declare nos comentários com fé: eu habito na presença de Deus. Essa declaração cria raízes espirituais. Ela estabelece em você aquilo que o Salmo 23 promete desde o início: direção, cuidado, restauração, provisão e descanso. A jornada não terminou. Ela está apenas ganhando forma. Você não está apenas atravessando uma fase. Você está sendo conduzido para uma vida inteira de presença. E quem habita na presença vive em vitória. Quando a presença de Deus se torna um lar e não apenas um refúgio momentâneo, algo profundo começa a acontecer dentro da alma. Você percebe que não está apenas sobrevivendo, está sendo transformado. O Salmo 23 deixa de ser um texto recitado e passa a ser uma realidade respirada. A verdade espiritual não fica mais na mente, ela desce para o coração. E nesse ponto da caminhada, Deus te leva para uma revelação que muda tudo. A vitória que Ele está construindo na tua vida não depende do ambiente, depende da presença. É por isso que tantas vezes você passou por situações onde, humanamente, não havia motivo para manter a paz. Mas mesmo assim, algo te sustentava. Não era força humana, não era otimismo superficial, era o pastor. Ele estava ali, ele estava te segurando quando você não tinha mais forças para segurar nada. Ele estava colocando esperança onde só havia cansaço. Ele estava soprando vida onde tudo parecia esgotado. A presença te sustentou quando a lógica não sustentaria. E agora, Deus começa a mostrar algo que talvez você não tenha percebido. A restauração dele não é apenas para curar você, é para reposicionar você. Existe uma diferença enorme entre alguém remendado e alguém restaurado. O remendado volta para o mesmo lugar. O restaurado é levado a um novo. Deus não te tirou do vale para te devolver ao ponto onde você estava. Ele te tirou para te levar mais alto, mais longe, mais profundo. Ele está reconstruindo a tua identidade, renovando tua visão, fortalecendo teus ombros, afinando tua sensibilidade espiritual, porque há uma estação vindo onde você vai precisar estar mais forte, mais consciente, mais maduro e mais alinhado.
Talvez você ainda não consiga ver isso no natural. Talvez ainda esteja lutando contra pensamentos de insuficiência, falta, medo, insegurança. Talvez uma parte interna tua esteja tentando te convencer de que nada vai mudar. Mas Deus está quebrando essa narrativa. Ele está desmanchando crenças antigas que travavam teu avanço. Ele está desfazendo memórias que criaram barreiras emocionais. Ele está limpando o interior para que a provisão venha sem obstáculos. Antes de te levar ao novo, Ele está tirando o velho de dentro de você. A bondade dele te segue. E agora, ela começa a te alcançar de maneiras inesperadas. O que antes parecia atraso começa a fazer sentido. O que antes parecia silêncio começa a revelar propósito. O que antes parecia perda começa a mostrar proteção. Deus está organizando peças que você nem sabia que estavam fora do lugar. Está alinhando conexões, fortalecendo áreas frágeis, abrindo discernimento e, principalmente, te devolvendo algo que o vale quase destruiu: a confiança. Esta confiança não nasce de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da certeza de quem está te conduzindo. É aquela confiança que permite você respirar fundo, mesmo quando não vê saída. É aquela confiança que te faz levantar mesmo sem entender tudo. É aquela confiança que te lembra: eu não caminho sozinho. O Senhor é o meu pastor. E quando essa confiança se instala, tudo muda. Porque você deixa de lutar sozinho e passa a caminhar guiado. Você deixa de empurrar portas e passa a esperar o momento perfeito. Você deixa de se defender e começa a descansar na defesa que Deus faz sobre você. Provérbios reforça essa verdade com tanta clareza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não parte. Não algumas coisas. Tudo. Deus está tomando a direção daquilo que você já não tinha mais controle. Ele está assumindo batalhas que você já não conseguia lutar. Ele está trazendo respostas que você não sabia pedir. Ele está guiando teus passos para que você não volte ao vale de onde ele te tirou. E talvez você sinta neste exato instante uma paz profunda invadindo o peito. Isso não é emoção. É o Espírito Santo confirmando: eu estou fazendo. É Ele dizendo que a restauração está avançando, que a provisão está sendo liberada, que a mesa está sendo preparada, que a tua história está sendo reescrita com cuidado, detalhe e honra. Você não está sendo apenas recuperado, está sendo reposicionado. E se essa palavra está tomando teu coração agora, declare com fé nos comentários: eu confio no que Deus está fazendo. Essa declaração abre espaço espiritual para que Deus amplie a obra que Ele já começou em você. O pastor está te conduzindo. A bondade está te seguindo. A provisão está te encontrando. E o propósito está se revelando. Você está caminhando para algo maior do que imagina. Quando a alma começa a confiar verdadeiramente no pastor, um novo movimento interno acontece. Você deixa de olhar para a vida apenas pelas circunstâncias e passa a olhar pelos sinais. Sinais de cuidado, sinais de direção, sinais de provisão, sinais que antes você não percebia porque a dor ocupava todo o espaço. Mas agora, enquanto Deus te restaura por dentro, teus olhos espirituais começam a se abrir. E você começa a perceber que nada, absolutamente nada, está acontecendo por acaso. É como se Deus estivesse te sussurrando: eu sempre estive cuidando de você. Você só não via. E então você começa a lembrar de momentos em que algo deu errado, mas aquilo te livrou. Começa a lembrar de situações que pareciam atrasos, mas que evitaram decisões precipitadas. Começa a lembrar de portas que se fecharam e que hoje fazem sentido. Começa a perceber que todas as vezes que você pensou estar sozinho, Deus estava carregando você no colo. O pastor estava guiando até quando você não sentia. E agora, com a alma mais leve e a confiança mais firme,
Você entra em uma fase espiritual onde Deus começa a te revelar por que o vale foi necessário. Não para te destruir, mas para te preparar. Não para te enfraquecer, mas para te fortalecer. Não para te castigar, mas para te amadurecer. Deus sabia que você precisava passar por algumas coisas para se tornar alguém que pudesse carregar a honra, a provisão e a mesa que Ele está preparando. Ele sabia que se a vitória viesse cedo demais, você não teria estrutura interna para sustentá-la. Por isso, Ele permitiu que algumas portas demorassem. Ele permitiu que algumas pessoas saíssem. Ele permitiu que alguns ciclos se encerrassem. Ele permitiu que você fosse levado ao limite, não para te destruir, mas para te mostrar que era Ele quem te sustentava o tempo todo. O vale não te matou porque não era para matar, era para moldar. E agora, o que Deus está fazendo dentro de você é tão precioso que não pode ser interrompido. Ele está alinhando teus pensamentos, Ele está limpando tua visão. Ele está quebrando cadeias emocionais que você carregava há anos. Ele está desfazendo mentiras que a vida plantou. Ele está ativando o discernimento que você precisava para a próxima estação. Ele está te dando sensibilidade espiritual para perceber quando uma porta é de Deus e quando não é. Ele está te ensinando algo que muitos nunca aprendem, a confiar na voz do pastor acima da tua própria interpretação. E no meio desse processo, algo importante começa a emergir. O entendimento de que provisão não é apenas recurso, é direção. A maior provisão de Deus é clareza, é saber para onde ir, é saber o que fazer, é ter paz para decidir. Porque quando a alma está restaurada, as decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas. E decisões guiadas geram proteção. Elas geram crescimento, elas geram prosperidade, não prosperidade vazia, mas prosperidade com propósito. A sabedoria de Provérbios confirma isso. A instrução do sábio é fonte de vida. Quando Deus ensina, Ele te livra de caminhos perigosos. Ele te livra de escolhas apressadas. Ele te livra de relacionamentos nocivos. Ele te livra de oportunidades que seriam armadilhas. Ele te livra de situações que destruiriam teu emocional. Você só está onde está hoje porque Deus te instruiu, mesmo quando você não percebia. E talvez agora você esteja sentindo uma mistura de alívio e clareza, como se uma luz suave estivesse acendendo por dentro, como se algo pesado tivesse sido retirado da tua alma. Isso é Deus te mostrando que Ele está avançando no processo. Ele não te deixa no meio da jornada. Ele conclui a obra. Ele aperfeiçoa o que começou. Ele te conduz até que tudo faça sentido. E se essa palavra confirma o que você está vivendo, declare nos comentários com fé: eu estou sendo moldado por Deus. Essa frase é uma chave espiritual. Ela te coloca em concordância com a obra que o Espírito Santo está realizando dentro de você. Você não está apenas saindo do vale, você está sendo transformado no caminho, e quando a transformação se completa, a provisão se manifesta. Deus está te preparando para algo maior do que imagina. Existe um momento na jornada espiritual em que você finalmente percebe que não é mais a mesma pessoa que entrou no vale. Algo mudou, algo amadureceu, algo despertou, e essa mudança não veio de circunstâncias favoráveis, veio do próprio Deus, que trabalhou silenciosamente dentro de você, enquanto você achava que estava apenas tentando sobreviver. Agora, você começa a sentir que uma transição está acontecendo. Não é visível aos olhos humanos, mas é real, é profunda. É espiritual. O pastor está te movendo para um novo território. E talvez você não saiba exatamente qual é esse território. Talvez ainda haja dúvidas, pequenas inseguranças, medos que tentam fazer barulho. Mas a presença de Deus dentro de você está mais forte do que todos eles. E existe um motivo. Você foi moldado,
tratado, alinhado e fortalecido para viver algo que antes você não teria suportado. O vale fez você mais sábio. A mesa te fez mais consciente. O óleo te fez mais sensível. A bondade te fez mais confiante. A presença te fez mais estável. Agora Deus começa a te mostrar que tudo aquilo que parecia atraso era construção. Tudo que parecia luta era preparação. Tudo que parecia confusão era lapidação. Porque antes de Deus mudar o cenário, Ele muda o coração. Antes de Deus liberar a provisão, Ele fortalece o caráter. Antes de Deus abrir novas portas, Ele fecha feridas antigas. E você está exatamente nesse ponto, pronto para avançar. Nesse momento, Deus te faz olhar para trás, não com tristeza, mas com revelação. Você começa a perceber que existe um fio de propósito ligando todas as fases da tua vida. As alegrias, as perdas, as esperas, as noites longas, as respostas atrasadas, as pessoas que entraram e saíram, tudo estava conectado. E não por acaso, mas por intenção divina. Porque Deus nunca constrói vitória sobre instabilidade. Ele constrói vitória sobre maturidade. É por isso que agora Ele começa a te entregar algo que você não tinha antes. Autoridade espiritual. Autoridade para discernir. Autoridade para escolher. Autoridade para dizer não ao que te destrói e sim ao que te fortalece. Autoridade para caminhar com consciência de quem te guia. Autoridade para enfrentar coisas que antes te derrubariam com facilidade. Essa autoridade não nasce do orgulho, nasce da cura. Ela nasce do entendimento de que você não precisa mais viver reagindo ao que acontece, porque agora você vive respondendo ao que Deus está fazendo. E como Provérbios diz, o sábio discerne o caminho. Deus te tornou sábio pela experiência, profundo pelo processo e forte pelo propósito. Nada do que você viveu foi desperdiçado. E é exatamente aqui que o tema da provisão volta com força. Porque a provisão abundante que Deus está liberando sobre tua vida não é só material. Ela é emocional, espiritual, mental, relacional. Provisão é tudo aquilo que te capacita a viver o propósito dele com plenitude. E agora, essa provisão começa a se manifestar com clareza. Portas começam a se abrir, pesos começam a cair, pessoas começam a aparecer, ideias começam a ganhar forma, caminhos começam a fazer sentido. Não é coincidência, não é sorte, é cumprimento, é promessa, é restauração, é colheita. É o Salmo 23. Se materializando passo a passo na tua história. E talvez você esteja sentindo algo diferente no ar, como se uma nova estação estivesse prestes a começar. Essa sensação não é emocional, é espiritual. Deus está te preparando para uma fase de avanços tão significativos que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo porque tudo precisou acontecer daquele jeito. Essa é a assinatura de Deus. Ele transforma o vale em plataforma, transforma a dor em sabedoria, transforma incertezas em direção, transforma silêncio em estratégia, transforma lágrimas em sementes, transforma espera em estrutura, transforma fé em testemunho. E se essa palavra confirma aquilo que você sente dentro do peito agora, declare com fé nos comentários: eu estou pronto para o novo de Deus. Essa declaração abre portas espirituais. Ela confirma que você não está apenas recebendo restauração, está entrando em um novo ciclo. Deus está te tirando do vale. Ele restaurou tua alma. E agora Ele te posiciona para viver a provisão abundante que já está liberada no mundo espiritual. O melhor ainda está por vir e está muito mais perto do que você imagina. Agora, enquanto você respira fundo e sente tudo o que Deus construiu dentro de você ao longo dessa jornada pelo Salmo 23, algo se torna muito claro.
O vale não venceu. A dor não venceu. O medo não venceu. Você não apenas atravessou, você foi transformado. E cada transformação te trouxe para este exato momento. O momento em que Deus te chama para viver não apenas sob cuidado, mas sob propósito. Não apenas sob proteção, mas sob direção. Não apenas como alguém que sobrevive, mas como alguém que pertence à presença. O Salmo 23 termina com a promessa de permanência, mas espiritualmente ele termina com algo ainda maior. A consciência de que Deus é o teu pastor hoje, amanhã e em todos os dias que ainda virão. Não importa o cenário, não importa a estação, não importa quem fica ou quem vai, não importa o que muda no mundo. A verdade permanece, o Senhor te conduz, e quem é conduzido por Deus não vive perdido, não vive solto, não vive vulnerável, vive sustentado, guardado, fortalecido e continuamente renovado. E agora, Deus te convida a olhar para a tua vida com outros olhos, não mais como alguém que foi ferido, mas como alguém que foi curado, não mais como alguém que foi derrubado, mas como alguém que foi erguido, não mais como alguém que tinha medo, mas como alguém que agora carrega confiança. A mesa está pronta, o óleo foi derramado, a bondade está te seguindo, a presença está te abraçando, a provisão está se aproximando. E mesmo que você ainda veja áreas que precisam de restauração, entenda, esse processo não atrasa a promessa. Deus trabalha enquanto você caminha. Ele cura enquanto você avança. Ele fortalece enquanto você cresce. Ele abre portas enquanto você se alinha. Ele remove pesos enquanto você confia. O pastor nunca te deixa no meio. Ele completa tudo o que promete. Talvez você tenha passado tanto tempo esperando uma resposta que começou a duvidar se Deus ainda lembrava do que você pediu. Mas Ele não esqueceu, Ele não ignorou, Ele não abandonou. Pelo contrário, Ele estava preparando você para carregar aquilo que antes você não estava pronto. A provisão não atrasou, ela amadureceu. E agora ela está prestes a se manifestar de forma tão clara que você vai lembrar deste momento e dizer: era Deus o tempo todo. E quando essa manifestação vier, e ela virá, você vai perceber que nada, absolutamente nada, se compara a caminhar com Deus. A presença dele é a resposta para o medo, é o antídoto para a ansiedade, é o descanso para a alma cansada, é a luz para o coração ferido, é a força para o espírito abatido. A presença de Deus é a verdadeira provisão que sustenta todas as outras provisões. Quem habita na presença carrega vitória, mesmo antes da vitória aparecer. E agora, neste ápice espiritual, Deus te chama a fazer algo importante, entregar completamente, entregar os medos, entregar as dúvidas, entregar o controle, entregar o passado, entregar o que você não sabe resolver, entregar o que dói, entregar o que pesa, entregar aquilo que você nunca conseguiu mudar sozinho. Entrega, porque é na entrega que o pastor assume o controle definitivo da caminhada. É na entrega que o cuidado se intensifica. É na entrega que a provisão encontra caminhos livres. É na entrega que a alma encontra paz verdadeira. É na entrega que o Salmo 23 deixa de ser apenas uma leitura e se torna uma realidade. Se essa palavra acende algo dentro de você agora, declare com fé nos comentários: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a declaração mais poderosa que alguém pode fazer. Ela fecha ciclos, abre caminhos, restaura direções, alinha a alma com o céu. Agora coloque a mão no coração e receba essa verdade. A história não termina no vale, ela termina na presença. E na presença, a vitória é certa, a restauração é completa e a provisão é abundante. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu pastor, neste momento eu oro por esta vida que está aqui comigo, ouvindo esta palavra, talvez cansada, talvez ferida, talvez tentando entender caminhos que só o Senhor conhece. Eu te peço,
Envolve este coração agora com a tua presença. Toca profundamente esta alma que já atravessou vales escuros, mas que nunca deixou de buscar a tua luz. Pai, eu oro para que o Senhor restaure aquilo que foi quebrado. Cura as feridas que ninguém vê. Acalma os pensamentos que se agitam. Silencia toda voz de medo, de dúvida, de confusão, de comparação, de acusação. Que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento, envolva agora a mente, o coração e o espírito deste filho, desta filha, que tanto precisa do teu cuidado. Senhor, derrama óleo fresco sobre a cabeça dele, dela. Substitui o cansaço por força. Substitui o medo por confiança. Substitui a insegurança por coragem. Substitui a tristeza por esperança. Traz de volta o brilho que o vale tentou apagar. Reacende a fé que o tempo tentou enfraquecer. Restaura a visão, restaura a identidade, restaura a alma. Pai, que a bondade e a misericórdia do Senhor encontrem esta vida agora. Não amanhã, não depois, agora. Que portas sejam abertas, que oportunidades voltem a respirar. Que conexões certas apareçam, que toda provisão alinhada ao propósito venha à tona. Tira o peso dos ombros, tira a sobrecarga do peito, remove tudo o que impede o avanço. Prepara o caminho, ilumina cada passo e confirma no Espírito aquilo que precisa ser feito. Senhor, guia esta vida por veredas de justiça. Guia com tua voz suave, guia com tua mão firme, guia com tua presença constante. Que nada se perca, que nada desvie, que nada roube o que o Senhor já liberou no mundo espiritual. Assim como o Senhor tirou Davi do vale e o levou à mesa, leva também este filho, esta filha, para a estação de honra, de descanso, de provisão, de vitória. Eu declaro em nome de Jesus, esta pessoa não está só. Ela não está perdida, ela não está esquecida, ela é cuidada, ela é guardada, ela é amada, ela é restaurada. E a partir de agora, Pai, que cada passo seja conduzido pelo Senhor, porque Tu és o pastor que nunca abandona, nunca falha e nunca perde o controle. Amém. Se esta mensagem falou com você, declare em fé: o Senhor é o meu pastor. E lembre-se, nada falta para quem confia. Nada falta para quem permanece. Nada falta para quem caminha guiado pela presença. Se esta palavra tocou o teu coração, inscreva-se e compartilhe. Que esta mensagem alcance outras vidas que também precisam de renovo. Não é o fim, é o começo de algo novo sobre você. A próxima palavra pode mudar tudo.